Tem como, eu já entrei aqui. Tem 18%. Boas noites. Esperando aqui a galera entrar. Deixa eu chamar logo. Eu acho que tu tem que me mandar o convite, porque aqui tá tipo bloqueado. Eu acho que tu tem que pedir pra entrar. Boa noite, poeta Francisco, quase pai, quase filha, Souza Filho, boas noites. Chico tá por aqui também. Boa noite. Rodrigo, tu tem que me mandar a solicitação. Para entrar por aqui. E aí, gente? Mais uma live. Um calor danado aqui em Recife. Não sei como é que tá por aí, mas aqui tá muito quente. E vão mandando aviãozinho aí, vamos chamando a galera, porque a live hoje tá boa. Ó aqui. Olá! Opa, boa noite. Oh. Como é que a gente faz agora? Não, vamos lá, calma aí. Eu tô brincando contigo, rapaz. Tudo certinho? Tudo em paz, só Graças correria, a Deus. correria. Estamos esperando aqui as outras pessoas, nossos outros convidados, mas por enquanto a gente vai conversando. Vou apresentar você aqui pro pessoal. Grande poeta. Tô brincando. Brincadeira. Rodrigo Ciarline, cerqueiro, é de Fortaleza, não é isso? Isso, exatamente. E é formado em Engenharia Elétrica pela UFC, Universidade Federal do Ceará, em mil... Eita, desculpa, gente. Em 2015, segredo. 2015 escreveu seu primeiro livro de poemas e contos intitulado Diário de um Homem Comum, a ser publicado em breve. É, Não sei? esse livro aí, digamos assim, é um livro que eu escrevi para minha família e Ah, que algumas pessoas já pediram para me publicar, mas eu não tenho muita vontade de publicar, não, porque, digamos, tem muito do íntimo meu com a minha família, né? E aí, entendi. estou enrolando para publicar isso. Mas vamos ver, né? Quem sabe lá pra frente, né não? Sim, com certeza. E em 2019 lançou seus dois primeiros livros da área de engenharia, que eu até estava pesquisando e peguei o nome, mas também, cadê aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui. Os nomes são Ensaios em Cabos Isolados, né? É, são, E são Ensaios Transformadores de Instrumentação. Isso aí são dois livros de engenharia que não tem nada a ver com a área isso. de literatura. Só para vocês saberem, tá, gente? Eu só estou aqui fazendo uma geral aqui na biografia do nosso convidado. E, cadê? E com o primo Eduardo Ciarline, Tópicos de Medidas Elétricas. Então, outro livro de engenharia, certo? Exatamente. Participou, participou em 2020 da coletânea Poemas Entre Gerações. Possui textos publicados no jornal O Piauí. E está lançando recentemente sua primeira obra de ficção científica, Extras e a Chave Quântica do Amanhã. A Isso. Sociedade da Adaga de Fogo. Gente, opa, Jailson. Realmente uma biografia bem interessante. No mínimo diversificado, né? Bem diversificada.
O Jailson tá entrando aí, eu vou aproveitar e já apresentar o Jailson também. Boa noite, Jailson. Opa, boa noite a Opa, todos. Boa noite, Jailson. Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo em Professora paz, Karina, meu boa amigo. noite. Bom te ver. Digo a mesma Bom, coisa. Boa para noite. vocês que estão assistindo a live, esse grupo de hoje também é do Piauí Poético, um grupo que eu tenho muito carinho. Eu gosto muito de receber vocês aqui. E eu já apresentei várias pessoas do grupo também, então, né? Só faltaram vocês. A Luana já participou daqui uma vez, mas ela ainda não apareceu, ainda não vi. Pronto, o Jailson Júnior. Jaci, boa noite. Tem 23 anos, acadêmico de Direito pela UESP, escreve desde 2009, já tem participado de várias coletâneas literárias a nível local, regional, nacional, com seus escritos. Escreve em diversos portais de cultura da Parnaíba e região, entre eles para o Piauí. Piauí, gente, é um jornal que eles fizeram, que eles formataram, certo? Que é rodado lá no Piauí, né? É colaborador de outros periódicos da cidade, possuindo obras solo em fase de construção. E a nossa terceira convidada está chegando por aí. Jaci, boa noite. Fernanda está por aqui. Souza Filho, pessoal lá do Piauí Poético, está todo por aqui. E a nossa terceira convidada, será que ela conseguiu aceitar? Cadê aqui? Pronto, eu acho que ela já está, já ela aí. Conseguindo aí, gente? Pronto, agora. Luana, boa noite. Tudo bom? Olá, boa noite. Desculpem a demora, tudo bom? Boa Nada, noite, tudo Luana. bem. Boa noite. Luana, Olá, deixa boa eu noite. vou apresentar agora a Luana Silva. Ela é de Ilha Grande, do Piauí, é coautora de versonia, também de contos em geração, coautora de poemas entre gerações, colaboradora também do blog O Piauí, mostrou oficinas de poesia em escolas de rede pública na Ilha Grande, participou do Correio Literário do SESC, possui textos publicados no site Escrever Sem Fronteiras do SESC do Piauí e possui poemas publicados no blog Carta Ilha Grandense. Muito bom. E o pessoal está chegando aí, Alexandre. Professora, aí tem um irmão e dois filhos conversando com você. Quem são essas pessoas que estão conversando comigo? Quem são, meu Deus do céu? Que eu não estou conseguindo mexer aqui. Será que eles podem falar comigo pelo xizinho? Não, somos nós três. O Rodrigo é o irmão que o Cláudio considera e os filhos são eu e a Luana. Ah, gente, eu pensava que alguém tinha mandado mensagem para mim e eu procurando. Ai, meu Deus, tudo certo. Relaxa. Eu não sabia. Gente, olha, geralmente, assim, quando eu chamo assim, para live, eu vou explicar, porque até o Jason me perguntou, o formato, assim, que eu faço de três é justamente para a gente ter um papo mesmo. Nada muito entrevista, assim, para a gente conversar, para a gente interagir um com o outro, certo? Então, eu apresentei aqui meus convidados. Todos, eles são escritores, poetas, e eu já vou passar a palavra para vocês, já com uma pergunta, certo? A pergunta é a seguinte: por que a poesia na vida de vocês? No caso do Rodrigo, a literatura. O que foi que levou vocês a entrarem nesse mundo? Assim, acho que todo mundo, né? Todo mundo escreve um pouco. Esse é uma primeira coisa que eu creio que seja um fato. E às vezes as pessoas, digamos assim, às vezes por vergonha ou por não se sentirem talentosas, acabam se reprimindo e, digamos assim, não expondo um pouco do que escrevem. Eu sou um pouco assim. Demorei muito
para, digamos assim, fazer acontecer, né? E vir a público colocar as minhas primeiras expressões, meus primeiros textos e tudo mais. Tive um incentivo muito grande, né? Do Klaus e tudo mais. Tá um ruído, né? Não sei se para vocês está Alguém tá com som, eu Tá tendo acho. um ruído. Alguém tá com som, eu acho. bem. Meu amigo agora não. Depois eu Seria bom, vou de repente, bloquear o microfone de quem não está falando enquanto conversa. Será que melhorou? Acho que melhorou um pouco, né? Foi. Bem, por favor. mas enfim, então eu vinha, né? Tinha esses textos e tudo mais. E um belo dia, conversando com o Klaus, ele foi e me perguntou um pouco sobre isso, né? Perguntou se eu tinha vontade de escrever. Aí eu mostrei para ele alguns textos que eu tinha guardado e que fazem parte, né, desse livro que eu nunca lancei, que você comentou, né, professora, que é esse Diário do Homem Comum, que é um livro que, na verdade, eu escrevi para minha família e que exatamente por ter tanta intimidade e coisas muito particulares da minha família, né, eu nunca tive vontade de trazer, digamos assim, a público, né? Mas quem sabe um dia, né? Mas É, enfim. porque é Então eu coisa muito comecei dessa pessoal. forma. Hã? Coisa muito pessoal, né? Assim, aí não quer Isso. postar. Aí não Então, quer então publicar. assim, isso. Então comecei com pequenos textos, participando de algumas coletâneas. Eu acho que é um caminho muito bom para quem tem vontade de escrever e nunca teve de repente a oportunidade, porque o que eu acho mais legal das coletâneas é que você cria ali um ambiente onde tem pessoas experientes, pessoas que já escreveram muito, né? Pessoas que têm renome, às vezes, já na literatura. E aí você, que é um desconhecido, que ninguém sabe de quem se trata, tá ali enfiado no meio, né? E isso é uma oportunidade de você ser lido, porque o mais importante, o que eu mais acho, o que eu penso que todo escritor mais quer é ser lido, né? Então, o conselho que eu dou para todo mundo que quer enveredar por essa direção de publicar os seus textos é buscar uma coletânea e, especificamente aí no Piauí, né, tem, digamos assim, surgido várias coletâneas, né? Coletâneas de poemas, coletâneas de crônicas, coletâneas de poetas. E depois que você escreve o primeiro e que vê lá impresso e acha bacana, nossa, aí você vai vendo qual é a sua. Então, digamos assim, né? Eu escrevi crônica, eu escrevi poesia, eu escrevi contos de terror, por exemplo. A gente vai lançar já já uma coletânea sobre contos de terror. E fui me experimentando. Até que, por exemplo, hoje a coisa que eu mais tenho satisfação de escrever, e eu penso que é que eu tenho mais fluência, é crônica. Adoro escrever crônica, é o que eu escrevo com o Piauí, digamos assim, mês sim, mês não. Tem alguma crônica minha sendo publicada lá, né? E depois de 2 anos, a gente com essas publicações, digamos assim, mais grupais, aí eu digo, não, cara, agora eu vou escrever o meu primeiro livro solo, que foi a ficção, né, que eu lancei, muito incentivado pelo Klaus. Eu falo muito do Klaus, né, nas minhas lives, mas é porque ele é como um irmão mesmo. E essa coisa da literatura só existe na minha vida por conta dele, entendeu? Se não tivesse ele na jogada, não tinha, a gente nem tava aqui conversando. Eu tava só assistindo a live. Então é isso, entendeu? Eu acho que é um pouco da mensagem que eu queria passar era essa. O Glaucio, pelo que eu vejo, ele incentiva muito, né? Porque eu estava assistindo as outras lives e eu veia que o pessoal falava muito isso. Não, porque o Glaucio me incentivando, o Glaucio foi lá, me deu força. Então, ele realmente tá mesmo mais ligado, assim, mais puxando vocês para Sim, ele é um fazer, cara para que realmente fazer cria acontecer. muita oportunidade. Muito bom. E essa sacada que ele teve foi muito boa, né? De criar o jornal, de juntar poetas. E isso aí foi muito bom.
Tá de parabéns mesmo. E é assim mesmo, como você falou, você você falou, não, porque eu entrei lá, nesse mundo com pessoas já conhecidas, ninguém me conhece, mas é assim mesmo, o pessoal tem que começar. É assim mesmo que a gente Exatamente. começa. E aí assim, não se engane, né? Você começa, a gente erra, a gente escreve mal, a É, gente escreve bem, a com gente vai se certeza. experimentando, entendeu? A gente vai se experimentando. Mas olha, depois que você se descobre, digamos assim, né? Se encontra e encontra uma linha que você quer seguir. Nossa, hoje eu te digo que eu tenho vontade de fazer isso pelo resto da minha vida, entendeu? É uma Olha, das coisas que eu quero ficar velho fazendo. E, né, digamos assim, a pandemia, né, falando um pouco disso, ela também deu muito tempo e espaço para isso. Eu tenho uma vida muito agitada, profissional, né, viajo muito, inclusive agora eu estou em Goiás, a trabalho, digamos assim, aquela situação toda da gente ficar mais em casa e tudo mais, acabou também dando um pouco de condições de parar e pensar sobre isso, e escrever, e ajuda muito também, né, para a gente botar para fora as coisas que estão dentro da gente, entendeu? com A questão da certeza, escrita ajuda muito nisso aí também. Entendeu? com certeza. Muito bom. E vocês dois? Por que a poesia na vida de vocês? Pode ir lá, Luana. Deixa para você começar aí. Eu tava querendo ficar pro final, né? Já que eu fui a última a entrar, mas tudo bem. Assim, para começar falando da poesia na minha vida, tem que acabar puxando o nome do Cláudio também. Porque eu era uma adolescente, uma criança muito tímida. E eu já escrevia, porém, como foi falado, eu escrevia para mim. Era uma forma de colocar para fora aquilo que acontecia e que eu não conseguia conversar com ninguém. Então, a minha maneira, a minha fuga era escrever. Só que aquela coisa, parecia que depois que eu escrevi já não me pertencia. Então, nesse trajeto foi perdido muita coisa que hoje em dia, provavelmente, com um olhar mais amadurecido, eu gostaria de publicar. E assim foi. Então, quando foi no ano de 2017, não foi 2017, foi 2017, por acaso eu encontrei o Piagui. E aí entrei em contato com o Klaus para saber, né? Eu falei, vai que dá certo. Aí o Klaus, não, venha, publica. Só que eu tinha uma timidez tão grande que eu criei um pseudônimo, que hoje em dia, inclusive, os meus amigos conhecem, muitos me chamam pelo pseudônimo, que é Dona Lua, para poder publicar. Aí, tanto que eu publiquei e nem falei para ninguém, né? Eu só fiquei com aquela alegria para mim. Meu Deus, eu saí no jornal. Aí quando surgiu a ideia do Vestania, na publicação, foi que o Klaus intimou, ou você bota o seu nome e sua cara tapa, ou não vai. Aí eu fui, foi tipo assim, uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Tanto como escritor quanto como pessoa, me ajudou a crescer muito, a evoluir muito. Tanto que hoje em dia eu falo para quem quiser saber que você viu que o Klaus é o meu pai dentro da escrita, porque foi quem literalmente pegou pela mão. Vamos lá, é assim, não tenha medo, tenha coragem, tem que dar a cara a tapa mesmo, não importa quem que fulano ou ciclano vai pensar. E é isso. E tipo assim, aí depois de Vessania 1, Vessania 2, aí veio essa coleção Entre Gerações, e agora o Teor e Poético tipo assim, é uma surpresa por cima da outra. Tem dia que eu reúno todos e eu fico, eita, eu faço parte disso aqui. Eu também faço parte dessa construção e a gente é um sentimento assim que não dá para explicar, que só cada um de vocês também que fazem parte entende como que é essa euforia, Uhum, sabe? E é isso. muito bom. Muito bom mesmo. Eu vejo que Cláudio tá, tá sempre junto mesmo. Ele tá dizendo assim, foi desse jeito. O Clássico de vez em quando puxa as orelhas da gente, mas é por uma boa causa. Uhum. É legal que ele conseguiu reunir todos vocês. Ou vocês procuravam ele, vocês não se conheciam, como foi isso? Esse pessoal, acho que essa primeira turma do Versantia foi o pessoal que publicava no jornal. Que ele saiu puxando um por um, quem já publicava, quem
que já tinha estreado no jornal, quem tinha recém-estreado, quem já estava há mais tempo, quem colaborava. E, como é que eu digo, a gente embarcou nesse navio e ao longo do caminho foi só entrando mais marinheiros no mesmo barco. Tendo o Clássico por capitão. O Klaus está em todas. Realmente não dá para negar. Ele é um incentivador. Ele é um cara incentivador. E a gente e assim, é muito tendencioso eu falar, né? Porque eu sou primo dele. Mas a gente sabe que a gente que acompanha de perto, o Jailson também sabe disso, né? Cara, é um negócio que se faz realmente por muita satisfação e prazer, porque ninguém ganha nenhum tipo de vantagem, nem de dinheiro. Muito pelo contrário, nossa, organizar uma coletânea dá muito trabalho, falar com todas as pessoas e tudo mais. E depois tem todo aquele trabalho de diagramação e correção, isso não é fácil, entendeu? Mas é muito legal estar inserido, como a Luana colocou, entendeu? E assim, o mais fantástico, você passa a interagir com pessoas de outros níveis culturais, de outras culturas, pessoas que vivem realidades diferentes, mas que são pessoas letradas. Depois que eu passei a me envolver, eu tive mais vontade de escrever, tive mais vontade de estudar, tive muito mais vontade de estudar, né? Porque, ou seja, digamos assim, cria-se um grupo cultural muito forte, né? Onde você se obriga a melhorar. Você se obriga a aprender mais literatura, você se obriga a aprender mais a escrever, você se obriga a querer ser mais e descobre, digamos assim, um valor intangível dentro, digamos assim, do processo de escrita, aprendizado e engrandecimento educacional mesmo, entendeu? Tanto que depois que eu passei a escrever e tive essa mesma sensação que a Lona teve, eu disse, nossa, cara, eu vou estudar mais. Aí comecei a fazer um mestrado, já tenho vontade de terminar e fazer doutorado, entendeu? E tudo isso porque você quer estar lá no topo. E essa caminhada, né, essa sequência, essa caminhada é muito puxada por esse grupo que se cria. Entendeu? É um grupo fantástico. Poxa, você tem acadêmicos da Academia de Letras de Parnaíba, do Piauí, inseridas dentro dessas coletâneas. Então, a gente começa a querer, digamos assim, buscar fazer também um pouquinho de frente aos caras, né? Então, vamos crescer para a gente conversar tete a tete com ele. Claro, é tipo assim, né? A gente está no primeiro degrau, mas eu sou empolgado, né? Estamos aí, tem a vida toda para subir a escada, entendeu? E todo mundo vai, um aprende com o outro, não é mesmo? Sim, com certeza. Com certeza. O Jailson aí tá caladinho. Por que a poesia em sua vida? O Jailson, ele, já para quem está assistindo, ele faz as apresentações do Piauí, não é isso? Das lives do Piauí, é ele que faz as apresentações, é ele que chama, que convida os poetas, escritores, para se apresentarem lá na live dele. Agora ele está sendo convidado na minha live. Bom, então, boa noite, né? Respondendo a sua pergunta, a poesia começou na minha vida muito cedo. Eu lembro que já com os meus 6, 7 anos de idade, eu ficava assim, alucinado com poemas, né? O primeiro contato com poemas foram nos livros da escola mesmo. Então, os livros da escola. Então, eu pegava o livro da escola, então, muito cedo, eu já tinha como influência o caso de Andrade, a Clarice Lispector, que não era poetisa, mas textos maravilhosos. Então, fui, desde muito cedo, já com vontade de escrever, com esse ímpeto, eu não sabia de onde saía. Mas eu queria escrever, queria, né, depois, agregando esse conhecimento. Meu primeiro poema eu escrevi com 12 anos de idade, 11 para 12, mais ou menos. Li pelo ano de 2008, 2009. E escrevendo mesmo nos cadernos da escola, ia mostrando para os meus colegas, eles achavam bonito e tudo mais, e aquilo ali, por mais que nosso tempo seja, vai te incentivando a querer continuar. Então, fui escrevendo esses poemas, primeiramente poemas, para as meninas que eu gostava na escola, né? A gente ficava apaixonado pelas meninas da nossa sala, e a gente ali escrevia um poeminha ligeiro, guardava, nunca mostrava,
Então foi assim que fui começando a escrever. Quando eu vim morar em Parnaíba, em 2014, eu estava há algum tempo sem escrever nada, né? Quando eu entrei na minha adolescência, eu parei um pouco, tive alguns problemas e aí eu acabei parando. E voltei a escrever em 2015, aproximadamente, e ia publicando no Facebook. Então, a minha primeira plataforma de publicação das minhas poesias foi o Facebook. Todo mundo lia, algumas pessoas comentavam, eu recebia um feedback bacana das pessoas pelo Facebook. Mas é aquela coisa muito de amigo, aquele elogio, né? E chega um momento que você precisa passar um pouco daquilo para poder evoluir como escritor. Passar naquela fase dos elogios da família, dos amigos e tudo mais. E então surgiu a primeira oportunidade de publicar, foi na época fazendo pela vestibular. Eu conheci a Érica, que conhecia o Cláudio. Então ela me falou, olha, tem um amigo meu que ele tem um jornal e ele publica jovens escritores, tudo mais, que eu não quero participar. E eu fui naquele medo, né? Não sabia o que era e tudo. Tinha aquela vontade de publicar, mas a gente ainda muito imaturo. Conversei com o Cláudio, peguei o contato dele e rapidamente ele, né, faz aquela ponte, como o Cláudio gosta de agregar, então ele, vamos publicar e tudo mais. E quando foi em setembro de 2016, eu fiz a minha primeira publicação no Piauí, na edição 108 do Piauí, já está na 162 agora. Publiquei um poema na época que eu tinha feito. E quando foi um ano depois, já publiquei na primeira edição de Versania, junto com a Luana, e mais 22 poetas. E as coisas na minha vida foram acontecendo de forma muito natural, sabe? Depois veio o convite para a segunda edição, veio o convite para a coleção Entre Gerações, veio contos, veio crônicas, veio Piauí Poético, veio tanta coisa que às vezes a gente se torna pequeno para tanto evento que aparece, tantas coletâneas, a gente quer dar conta de tudo, o tempo não dá. A gente queria, né, Rodrigo? A gente fica lá no grupo lá do Conto de Terror. Meu Deus, eu queria que o dia tivesse umas 80 horas para eu conseguir dar conta de tudo, de trabalhar, de ser escritor. Mas, assim, é muito gratificante quando a gente é convidado para participar, por exemplo, da live do Piauí Poético. Essas coisas que vão acontecendo na vida da gente, tudo por causa da poesia, eu devo tudo ao Cláudio, praticamente. Eu digo para ele assim, Cláudio, se não fosse você, eu não era que eu estava até hoje aqui lá buscando, porque a gente se inclui nesse grupo, nessa seara da poesia, e é como o Rodrigo falou, a gente está perto de gente assim que tem aí seus 60 anos de escrita. Então a gente quer acompanhar o pessoal também, quer melhorar, quer aprender com eles também, porque são veteranos da poesia, da literatura. Então, a gente tem muito que aprender com eles, mas a gente também não quer ficar só aprendendo atrás. A gente quer, né, avançando. E, assim, a poesia foi acontecendo na minha vida dessa forma. Foram pequenos degraus. Dia após dia você vai aprendendo, você vai melhorando. Hoje eu já consigo escrever uma crônica com mais tranquilidade, um conto, né? Tudo por conta desses convites que foram aparecendo. Assim, o Piauí sempre na vanguarda de tudo isso, né? O Piauí sempre sendo essa plataforma, sendo essa tábua de salvação aí dos jovens escritores, e não só dos jovens, mas de todos os escritores como um todo. E a gente pode perceber, né, que vocês são de áreas totalmente diferentes. O Rodrigo é engenheiro, a Luana é enfermeira, né, trabalha com a área de saúde. Técnica de enfermagem. Técnica de enfermagem. Técnica de enfermagem. E o Jailson é da área de direito, não é? Então, e vocês conseguiram... E assim, a gente percebe, não é preciso ser da área de literatura, vocês estão em áreas diferentes e se embarcaram na literatura. Sim. É até legal, porque eu acho até legal essa diversidade, porque o jeito de cada um escrever é diferente, sabe? Assim, a perspectiva, né? Por exemplo, interessante esse lance. Quando eu escrevi a minha ficção, que eu mandei para algumas editoras, né? Algumas deram feedback, outras não.
Mas eu nunca vou esquecer que o cara disse assim pra mim, cara, você escreve muito rápido. Podia contar mais história. Aí eu digo, cara, mas é a mania de quem é da área de exata. Eu não consigo enrolar muito. Eu tenho que tacar a verdade logo. Cara, esse seu livro dá pra fazer de 300 páginas. Que objetivo. Mas eu não consigo ser assim. É o meu jeito, é a minha pegada de escrever. E aí já tem gente que é mais da área de humanas, né? Que consegue ser um pouco mais romancista, detalhar bem, né? Tem uma pegada mais leve, entendeu? Exato. Mas é legal você digamos assim, viver essas diferentes realidades. Tanto que hoje, quando eu vou ler algum livro, eu procuro saber o que o cara faz da vida para exatamente entender mais ou menos a pegada dele, entendeu? E parece faz que sentido. não influencia. A gente pensa que não tem nada a ver, mas tem. Tem tem tudo a ver, entendeu? Então, por exemplo, a Luana, por exemplo, que é da área de saúde, com certeza ela deve viver situações que ela se sensibiliza e traz para a realidade dela. E são coisas que eu, por exemplo, não vou conseguir escrever porque não é a minha vivência. Então tem um pouco disso também, entendeu? Acho que quando a gente lê o escrito do outro, a gente meio que está lendo um pouco da personalidade mesmo de cada um. Exato. Exatamente. Olha o que o Cláudio está dizendo aqui. Rodrigo, Jailson e Luana. Tem uma coisa importante em comum fora da literatura. São pessoas de uma gentileza e de uma sensibilidade gigante. Olha aí, um elogio. Gente, deixa eu só fazer uma pausinha aqui para cumprimentar esse pessoal que está chegando. Souza Filho está por aqui. Souza Laís está por aqui. Laís é minha irmã. Boa noite, Laís. Rafiroto está por aqui. Everaldo está por aqui. Samara, Valesca, Ramírio, Poetas Livres de Bagé. Silvio, boa noite, Silvio. Daniel, Luiz Carlos, Micael está por aqui também. Raul está chegando agora. Irani falou comigo também. Boa noite, Irani. Boa noite, vocês que estão chegando. Vão mandando aí aviãozinho, vou chamando a galera aí para participar da live também. E agora, gente, eu vou pedir para vocês lerem algum poema. O Rodrigo vai falar um pouco do livro dele também, que ele não tem poemas, então a gente vai fazendo essa rodada de leitura. Porque aí vocês vão ver por que Glaucio insistiu tanto em chamar esse pessoal. Vamos ver por quê, né? E começa. Quer começar falando do livro? Pode ser. Pode ser. Que é do livro de ficção, né? Bem, então assim, né? Eu escrevi esse primeiro livro, que é a primeira parte de uma quadrilogia, que é uma ficção, digamos assim, que ela tem uma pegada ópera espacial e espiritual. Ou seja, realmente, quando eu comecei a escrever, eu tentei escrever uma coisa mais ligada à ficção científica, mas com uma pegada realmente espiritual, porque, para mim, são duas coisas que estão intimamente ligadas, entendeu? E o livro, basicamente, ele se passa dentro dessa realidade, ou seja, tem um personagem, né, que ele é perturbado por certos sonhos, né, e ao passo que ele é perturbado por certos sonhos, tem acontecimentos, digamos assim, de ordem científica acontecendo, que vão convergir para ele viver uma aventura, digamos assim, em vários mundos paralelos. Que, na verdade, para mim, ao longo dos anos, as pessoas só foram mudando, né, o nome do que hoje o pessoal chama, por exemplo, de multiverso, né? Que era um mundo paralelo, que no passado era, de repente, a pessoa ir para outra dimensão. Para mim, tudo está se falando da mesma coisa, entendeu? Então, o livro teve essa pegada, né? O livro teve essa pegada, digamos assim, mais espiritual. E o Esdras, digamos assim, ele é um personagem que vive, digamos assim, ele é um personagem que vai viver em vários mundos, tentando consertar
um problema que existe nos diversos mundos paralelos, inclusive esse que a gente vive. Então, tem muita ficção. Nessa área de ficção científica, ópera espacial e essa pegada espiritual, é muito, muito difícil você conseguir inovar. Então, você tem que ter muita cautela na hora de escrever, para não parecer, para a sua história ser realmente original. Então, eu tive muito esse cuidado de pesquisar e tudo mais. E fui enrolando, né? E tem a outra parte, né? Eu fui enrolando, fui escrevendo e enrolando. E o Klaus cobrando. Cara, quando você vai lançar? Quando você vai lançar? Quando você vai lançar? E aí, já fazia 2 anos que eu estava escrevendo e aí ele falou assim, cara, fatia esse livro aí, já que vai ficar muito grande, lança a primeira parte para você se sentir animado, pegar feedback de leitor e depois você continua. E foi o que eu fiz, por isso que o livro ficou fatiado, né? Por isso que eu lancei essa primeira parte do livro. Entendeu? E para minha surpresa, eu tive, digamos assim, uma aceitação muito boa, né? Já vendi em torno de 500 livros, desde a data do lançamento, que foi em agosto, o que para um novato na minha opinião, é considerável, um desconhecido novato na área de ficção, entendeu? E estou escrevendo o próximo livro, né, a pedido da editora, eu devo entregar o livro em fevereiro do ano que vem, mas não sei quando vai lançar, porque aí é com o calendário da editora. E foi muito bacana ter feito esse livro do Esdras. Eu realmente me encontrei muito na ficção científica. Esse outro livro que eu vou lançar é uma distopia. E, especificamente falando de ficção científica, né, eu ainda acho muito carente a quantidade de escritores que a gente tem aqui no Brasil nessa linha, né? Existe uma carência muito grande. E é um país muito rico, né? Muito cultural e tem condições de você trazer para dentro da ficção muita coisa bacana. Então, eu ainda acredito que se escreve pouco, entendeu? Nessa linha minha, de ópera espacial. Tanto que lá na Amazon, quando eu vou ver, digamos, o top 100, né, dos livros vendidos, nossa, você conta nos dedos os livros que são de brasileiro. A maioria é livro gringo, entendeu? Então, foi um pouco dessa trajetória, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Vamos ver, mas é assim mesmo, sempre o começo é difícil mesmo. E eu achei interessante uma coisa que acontece, até eu estava vendo uma live com o Serafim, antes deixa eu dar boa noite aqui para a Cici, que ela disse que ficou triste, porque não dá para ler todo mundo, Cici. Mas boa noite para você. Aí, assim, eu tava vendo a tua live com o Serafim, aí eu vi o sobrenome, eu até perguntei, você é do Piauí? Porque eu associei você ao Glaucio. Aí você respondeu, né? Mas aí tu mostraste teu livro, e eu achei interessante uma coisa também, que ele até comentou na live, porque o teu personagem Esdras é com H, né? Que falasse escreve-se Esdras com o teu personagem, no caso, Esdras e a chave quântica, com H. Com Esdras que não é. É porque é o seguinte. É porque é o seguinte, eu queria que o personagem tivesse o nome Esdras pelo significado da palavra Esdras. Se você pesquisar um Google aí, digamos assim, o que o personagem tenta fazer tem a ver com o significado do nome dele. Só que se eu escrevesse o nome Esdras sem H, as pessoas iam achar que eu estava, digamos assim, colocando na jogada o cara da Bíblia, né? E eu não queria que fizessem essa confusão. Ou seja, eu queria o significado, mas não é o Esdras da Bíblia, entendeu? Eu precisava que as pessoas não fizessem essa mistura. E teve muita gente que me perguntou, cara, esse cara é o da Bíblia? Eu digo, não. Foi só o nome dele que eu acho legal e peguei, coloquei um H basicamente para fazer essa diferenciação, né? Ficou bem original, gostei, ficou bem diferente. Tu tens um livro para mostrar? Não tenho, porque eu tô em Goiás a trabalho, eu não tô com o meu volume, entendeu? Naquele dia que eu tava conversando com o Serafim, eu tava em Fortaleza. Uma pena. Não tem problema, fica pra próxima. Agora a gente vai para uma rodada de perguntas. Quem começa? Posso começar aqui a recitar.
O poema é do livro Poemas Entre Gerações, que foi lançado em 2020, né, infelizmente durante a pandemia, que se chama Noutra Viagem. Foi inclusive um poema que eu fiz na cidade do Rodrigo, lá em Fortaleza, eu estava lá. Nos meus últimos dias lá, antes da pandemia, eu fiz um poema chamado Noutra Viagem. Estava pensando em voltar já. Aí, eu fiz mais ou menos o seguinte. Da Avenida do Franco Amarelo, a foligem ganha o movimento dos dias. E neste anda e corre de vento, cada viagem é um beneditivo do tempo. A vida animalesca suja as praças de dor, na fortaleza fria de homens invisíveis. Passaram-se ferida, esquadros como aves de rapina. Os gemidos longínquos sonharam por hoje, e hoje cantam livres para o meu poeta. A casa volta com a areia de um sonho, esquecido nas bordas do peito. E na duna descanso, a incauta dúvida de um jamais constante. Um pequeno poema que eu fiz no ano passado e está aqui na obra Poemas de Gerações. Muito bom. Vamos lá. Estou escutando um barulhinho. Será que é? Será que Tá tendo tipo um retorno do microfone, como se a pessoa tivesse com um alto-falante próximo, assim, tá voltando. Acho que não é no meu, não. Deixa eu ler aqui o que Reginaldo escreveu aqui. Ó. Ele escreveu assim: a poesia veio na minha vida. Vou contar e eu menos vi caindo o reterreiro. Era como sereno. Eu olhei para cima, era uma chuva de rima. Peguei um pinto puro. O Reginaldo, ele faz esses desenhos. Ele é muito bom. O cordelista é muito bom. E Luana, recebeu algum poema pra gente? Eu vou deixar a vez pro Rodrigo enquanto eu procuro o livro. Porque na pressa, eu só peguei o celular e o livro tá ali na estante. Aí eu deixo a vez pro Rodrigo, você é a última mesmo. Mas o Rodrigo, ele vai só falar do livro dele, ele não vai ler. Não vai Eu ler pensei que ele ia ler. Não, tá sem áudio, Rodrigo. Não tá dando pra te ouvir. Tá sem áudio. Ah, voltei. Eu tô dizendo, eu não vou recitar nenhuma poesia, nem vou falar poesia, eu morro de vergonha. Eu já tinha dito pra cá. Essa aqui é a Lavinha, que faz a hora que tenta entrar aqui. Olha, participação especial. Que princesa. Olha. Ô, princesa. Lavinha vai fazer uma participação no lançamento do próximo livro. Dia 12 agora que tem o lançamento do Entre Gerações, a Lavinha vai estar participando. Vai lá. Depois eu vou pegar aqui meu livro, só um instante. Certo. Então, enquanto que ela vai pegar o livro, vocês vão... Assim, na verdade, ela tem o microfone dela. Tem alguém assistindo a live próximo do telefone do Luana, eu acho. Eu acho que é, Wellington. Alguma coisa... Eu acho que é o áudio dela, né? Eu já falei aqui no começo, quando eu queria apresentar vocês, há um tempo que vocês escrevem. Porque o Rodrigo tem os livros, não é isso? E o Jailson escreve desde quando, Jailson? 2009. Isso. Certo. E assim, o assunto que vocês gostam mais de escrever? Vocês gostam mais de escrever sobre o quê? O Rodrigo é um menino, né? É uma pergunta até... Não, mas assim, você Não, fez eu gosto muito de escrever. Eu gosto muito de escrever realmente crônica de tecnologia. Tanto que se você vê quais são as minhas postagens no Piauí, quase todas são dessa linha. Já falei sobre o 5G. Estou escrevendo agora a pedido com uma conversa que eu tive com o Cláudio sobre essa novidade do mundo metaverso, né? Então eu gosto muito de escrever sobre esses temas de tecnologia, essas novidades, né? Para o jornal, eu gosto de escrever esse tipo de crônica. E hoje livro, escritos mais longos, eu gosto mais dessa parte que eu te falei, né? De ópera espacial, envolvendo espiritualidade.
envolvendo ficção científica mesmo, né? Enfim, teoria da conspiração, fim do mundo, essas coisas eu adoro. Entendeu? É muito Mas é particular de cada um, interessante. mas hoje é o que eu mais gosto de consumir e de escrever. Esses assuntos são interessantes. Assim, tu falaste também que gosta muito de terror, não foi? Tu tem... Gosta, legal também terror. Apesar de que eu descobri que é muito difícil escrever um terror. A gente, É, a gente inventou de escrever aí uma coletânea de terror, que a gente está participando, o Jailson também, e a gente achava que ia ser moleza. Escrever um conto de terror. Não é não, cara. É muito difícil, é muito difícil. E quando você é uma pessoa, digamos assim, que acredita nessas coisas mais espirituais e tal, que é o meu caso, escrever um conto de terror que vai envolver muita, digamos assim, escuridão, é mais difícil ainda. Não sai, tá entendendo? Você meio que se sente até um pouco mal, tá entendendo? Mas a gente vai cumprir a missão. e lá naquela live do Serafim, eu acho que vocês se identificaram muito nisso, porque ele também gosta. O Serafim, Porque o ele Serafim, também é muito porque pra o Serafim ele já sangue, gosta assim. de terror, ele gosta muito de livro de terror, ele falou pra mim e tal. Você lê o Então, livro dele e é meio que. Hã? você lê o livro dele e você já sente gosto de sangue. É impressionante. Pois é, pois é. Pronto, Luana, conseguiu? Pronto, consegui, achei. Eu escolhi um poema do Vessania, primeira edição do Vessania. Foi o primeiro livro, A Honra de Fazer Parte. E o poema chama-se Nostalgia. Quanto tempo levou? Vi-me a questionar. Senhor Tempo está a bancar comigo novamente? Sabes que não tenho mais medo dos seus jogos. Virei parceira do Senhor Destino e sempre o deixo me surpreender. Mas sinto-me inundar de um calor quando o ouço. De repente, pode ser o clima lá fora, mas sei lá. Mesmo que esteja frio lá fora, aqui dentro está quente e aconchegante. Até parece, ranzinza coração recebeu visita. O receio às vezes permanece, a ansiedade vem sempre. Por isso chamo ranzinza de lado e cochicho. Vá com calma. Não esquece a bagunça que ficou da última vez. Cuida do visitante. Guarda-o com carinho, mas cuidado para não voltar a se ferir. Muito cuidado. Muito bom. Muito bom mesmo. Vocês, assim, eu fico impressionada, porque assim, quando o Glaucio me convidou para entrar no eu não, eu disse a ele, eu não sou poetisa, eu não sou escritora, eu vou ficar fazendo lá no grupo. Porque ele, não, você vai, você só fica vendo, você fica só participando mesmo para conhecer as pessoas. Sendo que aí você vai se empolgando, né, com o que vocês escrevem. Eu fui me empolgando, eu fui achando tão lindo o que vocês postam lá. E eu até eu arrisquei também fazer algumas coisas. Então isso aí é bom porque quem está de fora, assim, que vê, que aprecia, se empolga e eu já comecei, eu não sou poetisa, digo logo, mas eu sou enxerida mesmo. Comecei a escrever alguma coisa só por influência de vocês mesmo. Com certeza. E vocês estão todos de parabéns, viu? Porque o grupo é show de bola. Assim, isso aqui eu já perguntei também. E vocês, quando vocês estão... Eita, Reginaldo daqui tá cheio dos comentários. Daqui a pouco eu leio, Reginaldo. E quando vocês estão escrevendo, tem alguma coisa assim que inspira vocês ou é algo de momento? Não só exatamente poemas, mas também em relação a livros também, que pode falar, o que inspirou a fazer o livro. Deixa eu puxar a fala nesse caso. Em relação a mim, às vezes, quando eu sento para escrever só por escrever, sem nenhum motivo específico, dificilmente eu consigo produzir alguma coisa que me agrade. Às vezes eu tento, eu me esforço, ainda sai alguma coisa assim que dá para aproveitar, que outra pessoa de fora vai olhar e falar assim, tá bonito, mas para mim não tá bom.
Eu consigo produzir melhor, escrever melhor quando eu tenho uma razão. Por exemplo, uma vivência no meu trabalho. Eu passei vários meses trabalhando no setor Covid e, assim, foi uma experiência tanto profissional quanto emocional e psicológica muito grande. Inclusive, eu tenho alguns escritos que provavelmente vou transformar em crônicas para publicar posteriormente. Mas, tipo assim, foi quando eu produzi mais, mas era sobre a influência que tinha dias que eu chegava que ou eu chorava ou eu escrevia. Às vezes eu escrevia chorando, porque era muita coisa que acontecia que se eu não podia falar, eu não podia levar para minha. Por favor, amor, comporte. Eu não podia levar para minha família o que eu estava vivendo. Eu não podia falar com os meus amigos e os meus amigos e os meus colegas de trabalho já estavam saturados e sabendo que a gente estava vivendo. Então não dava para me levar para praticamente ninguém. Então eu escrevia. Só que também não é só sobre as coisas difíceis, pesadas. De vez em quando, quando acontece alguma coisa boa, com algum amigo chega me contando notícia, quando eu estou feliz, isso ajuda a fluir melhor a minha escrita. Quando eu tenho sentimento. Porque quando não tem, quando é no automático, até vai, mas não vai como eu gosto. É basicamente isso em relação a mim. Exatamente. Meu Esse amor. negócio que tu falasse aí em relação assim, da pandemia, isso aí mexeu muito com a cabeça do povo, né? Muita gente Muito. nesse período começou a escrever mesmo, botar para fora. Até uma que estava, não sei se ainda está por aqui, a Thalita, ela falou isso a mesma coisa. Eu tive a oportunidade de te Ela entrevistar. entrou agora há pouco Foi. na live. Ela disse a mesma coisa, que ela começou a escrever nessa pandemia, porque realmente muita gente ficou meio perturbada mesmo, né? Sim. É um momento meio complicado mesmo. Por isso que, é, Sim, com certeza. Eu imagino, né, digamos assim, eu fico até curioso de querer ler os escritos que a Luana fez nesse período, porque devem ser coisas de uma sensibilidade anormal, né? Ou seja, é, por mais que de repente X ou fulano ou ciclano tenha o dom da palavra, mas só quem viveu é que consegue colocar no papel o sentimento verdadeiro do que assistiu, né? E esse lance da situação da pandemia, né, que ainda não passou, né, a gente sabe que ainda não passou, foi uma coisa que também mexeu muito comigo. Eu ficava todo dia me perguntando, poxa, cara, se eu morresse agora, o que é que eu deixei registrado a meu respeito? Quais foram as histórias que eu queria ter contado e não contei? Quais foram as poesias que eu queria ter escrito e não escrevi, né? E se um dia o pior acontecer, como é que os meus filhos, por exemplo, eu tenho 2, vão me reconhecer ou reconhecer um pouco da minha personalidade? Eu vou deixar que os outros contem. Por que eu não faço isso, né? Através dos meus escritos. Então, também me motivei muito de escrever um pouco por isso, entendeu? Para que isso servisse também de registro para aqueles que poderiam vir a não me ter mais, como minha família, meus filhos, e que mesmo assim eu gostaria de estar presente de alguma forma. E não queria deixar que ninguém falasse por mim. Queria eu mesmo dizer. Entendeu? Por isso é que cai também a história do outro livro, né? Que você falou lá, o Diário do Homem Comum, que eu nunca lancei, porque são coisas que eu escrevi mesmo para minha família. Entendeu? entendi. Bem interessante. E o Jailson? O Jailson tá tão caladinho hoje. Então, Assim, em relação a... eu não tenho rotina para escrever. Nunca tive. Tanto é que eu já tive um tempo que passei 4 anos sem escrever uma letra. Nada, simplesmente não saía nada. Mas, assim, sempre a poesia, para mim, como para muitos poetas, ela é muito uma coisa ali que parece que é uma explosão que você sente de você. É um big beat ali que, de repente, surge aquele monte de coisa e, às vezes, muita coisa se perde, porque é tanta coisa ao mesmo tempo, tanta palavra, verso que eu construo ao mesmo tempo. Às vezes eu não estou com caneta, um celular está longe, então, assim, se perde muita coisa. Mas
eu gosto de abordar muito nos meus poemas inquietações com o mundo ao redor. Por mais que a gente seja desapegado das coisas do mundo, a gente sente muita coisa. A gente são muitos sofrimentos ao nosso redor, não só coisas boas, né? O poeta também escreve sobre coisas boas, sobre o amor, sobre a alegria de um momento, sobre uma coisa boa, sobre o nascimento de um filho. Mas, querendo ou não, o que mais afeta os poetas, eu falo por mim, são as fragilidades do mundo. Alguém, por exemplo, teve essa semana agora, não sei se, acho que vocês acompanharam, lá no Maranhão, um menino que levou para casa uma árvore de Natal que ele encontrou no aterro sanitário. Então, esse tipo de coisa machuca muito dentro da gente, porque são coisas assim que a gente pensa que está distante da gente, que está longe, que está não sei aonde, mas está dentro da nossa casa, às vezes, o nosso vizinho está passando por uma situação daquela, a gente não sabe. Então, assim, eu me afeto muito com esse tipo de coisa. E a pandemia, ela acabou aumentando isso. Então, a gente está ali praticamente rodeado de tragédia o tempo todo, toda hora. Então, assim, é muito de como eu estou no momento, meu estado de espírito associado com aquilo que está ao meu redor. E assim os textos vão saindo. Não tenho rotina para escrever. Então, posso escrever 10 poemas num dia, passar 6 meses sem fazer nada. É uma coisa assim muito no aleatório mesmo. Mas eu procuro manter ali pelo menos uma rotina de estudo sobre a literatura que me mantenha mais ou menos ali no eixo, para que eu não seja uma coisa, um hobby. Eu não encaro como um hobby a escrita. Para mim é uma atividade séria, eu quero melhorar naquilo. Não é só uma atividade de fim de semana, jogar uma bola no sábado à noite, ou não, é aprendizagem. Então, quando eu não estou produzindo, eu estou procurando me alimentar de conhecimento para conseguir produzir cada vez melhor. Quando eu voltar a produzir, eu já produzo melhor do que aquilo que eu estava produzindo antes. E acaba sendo assim. Com certeza. O Rui Carlos está falando assim, a lágrima, como é tão clarinho aqui, a lágrima da letra somente de futuros versos que tocam o coração humano. Eu acho que foi quando a Luana estava falando sobre a experiência dela. O Fernando está dizendo, John Lennon estava correto. Quantas pessoas não se permitem viver tão obsessivamente? É porque está bem clarinho aqui, por isso que eu estou lendo muito devagarzinho. Obsessivamente em projetar o futuro que não se tem certeza se vai poder desfrutá-lo. A oportunidade aparece, mas é verdade. E o Cláudio falou que aqui, gente, Jailson já está com cansaço da monografia. Está estudando monografia agora, Jailson? Gente, é complicado isso, viu? Como o pessoal fala aqui no Nordeste, apanhando de cipó seco, viu? Mas vai dar certo. É, é cansativo mesmo. Demais. Marilene, boa noite. O Reginaldo, ventos fortes e trovoadas passam no meu sertão. Pela minha curiosidade, aquela ocasião. Era um belo dia, caía chuva de poesia, peguei uma pequena porção. Eita, poeta. Poeta é outro nível, né, gente? Vocês são outro nível, sinceramente. E assim, vocês falando sobre inspiração, sobre modo de escrita, vocês têm alguma dica, assim, de escrita, assim, para as pessoas? Assim, o jeito que a forma com que vocês escrevem, vocês têm alguma dica de escrita? Rapaz, a minha dica, né? A minha primeira dica é, se você quer começar a escrever, se você já escreve e quer, de repente, uma oportunidade para poder alguém te ler, procure uma coletânea. É sempre uma Eu ia dizer, foi o Cláudio. Pois é, então procure Ah, mas isso também é uma boa. E Ele... segundo, né? Cara, existem duas frases que foram muito legais nessa caminhada que eu tomei para mim. Primeiro é o seguinte: só erra quem faz. Quem não faz nada, não erra, não. É o primeiro ponto.
E o segundo é o seguinte: às vezes é melhor o mal feito do que o não feito. Não pode ser a máxima, né? Mas serve de consolo, digamos assim. Como diz assim, né? Como é? O mal feito é melhor do que o perfeito. Não, É o que eu falei foi assim: às vezes é melhor o mal feito do que o não feito. Sim, eu sei, mas é porque a pessoa busca tanto o perfeito que acaba não fazendo. Então é melhor fazer errado, não é? Exatamente. Então é melhor fazer um pouquinho errado, mas tentar, do que não fazer nada. É verdade. É verdade. Até porque, tipo, o mal feito tem a oportunidade de melhorar. E às vezes o não Exatamente. feito só serve pra criticar. Se reprimiu. Basicamente isso, justo. É errando que a gente aprende. Exatamente. Assim, a minha dica de quem escreve hoje, de quem tem vontade de escrever e ainda não teve a oportunidade de publicar, é realmente isso de, tipo assim, buscar os semelhantes, porque às vezes a gente acha que não, mas sempre tem aquele amigo que gosta de escrever também, que tem, por exemplo, os contatos. Ah, eu conheço o Cláudio do jornal, eu conheço o pessoal que é colaborador, que pode estar te ajudando, pode estar uma força. É sempre assim, tipo assim, é falar, não guardar só para si. Se você tem uma vontade, se você quer, se você não for atrás, você não vai conseguir. Porque às vezes a gente até quer. Só que a gente quer e o mundo não vai adivinhar o que a gente quer. O colega não vai saber o que você quer. O calado, ninguém sabe o que o calado quer. E por aí vai, entendeu? É tipo assim, pôr a timidez no bolso um pouquinho e dar a cara a tapa, porque só sabe tentando. Com certeza. E geralmente a pessoa tem vergonha, né, de postar. O primeiro sempre o mais difícil. É verdade. O Jailson tá. Acho que o Jailson ficou offline. Será? Eu acho que a internet deve ter dado alguma queda. Voltou agora, pessoal? Ele tá ouvindo? Voltou? Opa, voltei. Pronto. É porque aqui tá lento, tá um negócio complicado, mas vai dar certo. Assim, eu vou beber muito da fonte do que os colegas disseram, né, meus amigos, que eu considero como irmãos, o Rodrigo e a Luana. Assim, eu falo por mim. Eu lembro que no começo, quando eu escrevi os meus poemas, os primeiros textos que eu escrevia, comparado com os de hoje, eram muito ruins. Eram ruins, era ruim mesmo. Mas no primeiro texto, Rodrigo e Luane, mas no primeiro texto que vocês fizeram, era horrível, era ruim mesmo. Assim, e às vezes eu ficava triste, porque eu sabia que aquilo não estava bom. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que continuar, porque era só daquele jeito que eu poderia melhorar. Era escrevendo mais, era melhorando, assim, no começo, dá muito medo de mostrar as coisas que a gente escreve. Então, assim, melhorando, ler muito. Um escritor, ele só se faz com muita leitura. Então, não é a inspiração, ele nasceu com o dom de escrever. Então, de repente, Machado de Assis passou a vida inteira estudando. Ele estava velho, aprendendo coisas, entendeu? Então, assim, lê muito. Leia muito. Se você não estou conseguindo fazer uma linha hoje, vá ler alguma coisa. Leia alguma coisa. Não estou gostando, pois então procure. Não pode parar. E escrever tá ruim, pois então escreve de novo. Porque, assim, eu não me considero um grande poeta, não. Sou ainda um dos mais novos, mas, assim, o contato com outros escritores também, ele te ajuda a querer melhorar. Porque quando você está na solidão da sua casa, você não tem por que melhorar, está só com você. Você não tem um parâmetro para melhorar ali, você não tem um comparativo. E você tem que saber também dosar o comparativo. Não vai se comparar com a Assis Brasil, não, porque senão você vai ficar sempre atrás. Entendeu? Então, assim, procurar estar sempre melhorando, sempre mostrando os seus textos para pessoas que deem dicas construtivas. Também tem que ter cuidado com críticas que só te joguem para baixo, não te ensinem nada.
Então, assim, é um aprendizado que ele é muito próprio de cada um. Então, cada um, à sua maneira, vai encontrando o caminho, mas sempre tem dicas gerais. Leia muito, não pare de Sim. tentar, mostre seu texto, porque é só assim que você vai melhorar. Não vai melhorar com uma mágica, é muito trabalho. É interessante isso aí que o Jairus colocou, né? Pegando um pouco o gancho, falando da minha, digamos assim, do caminho que eu quero trilhar, mais nessa linha de ficção, né? Eu sou fã do Isaac Asimov, né? Que é um escritor de ficção científica que eu fiquei mais feliz ainda quando eu descobri isso. Ele escreveu 483 livros. E só uns 6 fizeram sucesso. Então, para você ver como a caminhada é longa. Tá entendendo? E você não pode desistir. Se esse cara não Exatamente. desistiu, eu não tenho motivo nenhum para desistir, né? Digamos assim. E esse negócio de desistir não é legal, porque assim, às vezes a gente nem sabe, mas a gente está sendo inspiração para alguém. Se a gente desiste, a gente, sei lá, a gente deixa de ser essa inspiração, né? Então, a gente não tem que desistir, tem que continuar. Mesmo que a gente não tá bom, não sei o quê, não, mas vai continuando, vai melhorando. E é assim mesmo. Eu vou fazer o seguinte, pedir para vocês procurarem algum texto, algum poema, e eu já vou lançar uma outra pergunta que o Rodrigo já pode ir começando a responder. Qual é a parte mais fácil e a mais difícil na hora da escrita? Rodrigo? Tá ouvindo? Eu estava esperando pelo Jailson. Não, porque aí era o tempo que eles procurarem algum texto para ler. Mas quem quer começar a responder? A parte mais fácil e a mais difícil na hora da escrita. A parte mais fácil da hora da escrita, começar. E a parte mais difícil é terminar. Assim, parece uma resposta pronta, mas não é. Começar um texto, pelo menos para mim, é muito tranquilo. Eu consigo começar, às vezes, ali eu faço um verso que aparentemente não tem nada a ver, mas a partir dali eu construo uma ideia. Agora, terminar os poemas e as crônicas é, assim, um desafio dantesco. Porque até eu acho que tá bom, é um trabalho, assim, de muita... O Luiz Fernando Veríssimo, ele fala que o autor, ele só sossega quando ele publica o livro, porque ele não tem mais como mudar nada. Enquanto ele tiver a oportunidade de mudar alguma coisa, ele vai estar sofrendo para querer mudar ali. Então, assim, a parte mais fácil de um texto é começar, porque você pode começar por qualquer coisa. Você pode começar, sei lá, você vê ali um animal no seu quintal e você decide começar um texto a partir daquilo ali. Você começou. Agora você vai terminar como aquele texto? Qual é o seu objetivo ali com aquele texto? Como é que você vai ligar o começo, meio e o fim? Então, assim, eu escrevo, além de poema, escrevo conto e crônica, me arrisco também, né, que são gêneros muito complicados de escrever, as prosas em geral. Até admiro o Rodrigo, que escreveu, assim, uma parte de um romance que vai ter 3 partes. Rapaz, assim, eu sou, assim, admirado porque consegue escrever prosa de forma longa, assim, escrever livro mesmo, porque, assim, para mim é muito complicado terminar os textos, conseguir fazer essa conexão do começo, do meio e o fim. Então, assim, para mim é isso. O mais fácil é começar e o mais difícil é terminar. Assim, é um desafio particular. Uhum. Eu já gosto mais de trabalhar quando eu vou escrever, principalmente ficção, né? Uma prosa mais longa, como você bem colocou, eu gosto de desenhar um fluxograma. Coisa de quem é da área de exata, sabe? Então, eu faço um fluxograma, escrevo mais ou menos ali o que cada personagem vai fazer e tudo mais. E, no meu caso, o que eu acho mais difícil é eu manter a história coesa, conectada. Porque eu tenho que misturar várias temáticas da realidade com várias pegadas futurísticas, entendeu?
E tudo isso tem que fazer sentido. Porque senão o leitor vai dizer, nossa, esse cara tá falando, não tem nada a ver com nada. E aí foram uns feedbacks bacanas que eu peguei. O pessoal falou, pô, cara, eu li teu livro e tudo faz sentido. Eu digo, bem, pelo menos o caminho do fluxograma funcionou. Entendeu? Mas eu concordo com o Jailson. Se você me perguntar, Rodrigo, como termina a procriologia, quadrologia, né? Não sei ainda. Não sei, porque é muito difícil terminar. É muito difícil terminar. Principalmente quando você vai se apegando a certas coisas da história, né? A certos personagens. E aí, em um determinado momento, você acaba tendo que matar um personagem, por exemplo, e você não quer, mas é necessário para a história ganhar uma virada. Então, não é fácil mesmo terminar uma história, não. Não é fácil. E se você quer prender a atenção do leitor, você vai ter que dar várias viradas que vão lhe deixar meio que contrariados, né? Mas são necessárias para poder a história ficar interessante. Eu vou te fazer uma pergunta. A pergunta pode ser até besta, mas eu vou te fazer essa pergunta. Porque, assim, você, no seu caso, você fez um livro, escreveu um livro, claro, uma história. E quando você vai começar a escrever, você já tem os personagens, ou você vai jogando os personagens ao decorrer da história? Não, eu tinha os personagens, né? Eu primeiro desenhei mais ou menos o que ia acontecer. Foram alguns personagens surgindo ao longo da história. Eu tive que incluir alguns personagens. E tem aqueles personagens que eu preciso seguir com eles até o final do livro. E tem outros que são só coadjuvantes, né? Mas o lance, é porque eu não posso falar tudo, senão eu entrego a história do livro, né? Mas o lance é que, por exemplo, quem lê o meu livro fica surpreso de tem um personagem que é muito importante e de uma hora para outra eu tenho que matar o cara, tá entendendo? E aí essa é a virada, e aí é aí que você cria uma pegada, né? Eu fiz alguns cursos, sabe, Karina? Eu não vou negar. Teve algumas palestras que eu vi sobre literatura fantástica, literatura ficcional. Eu fui ver realmente como alguns escritores, digamos assim, constroem, né, uma narrativa baseada dentro de um contexto lógico e tal. Porque senão eu ia entrar muito verde, né? E como eu queria muito que meu livro fosse publicado por uma editora, eu não podia chegar tão amador. Então, eu perdi um pouco de tempo tentando entender como a construção tinha que acontecer para ela ficar interessante. Eu realmente estudei, digamos assim, o lance de como escrever uma ficção científica. Estudei, fiz uma aula online com um cara que eu gosto muito. Enfim, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Quando você é verde, vale muito a pena. Hoje quando eu paro para olhar para trás, eu penso, nossa, teve umas coisas que eu estudei, li, que são muito infantis. Mas naquele momento foram muito legais, entendeu? Então é um processo de evolução. Entendi. E a Luana? Pra mim, já indo na contramão do Jailson, o difícil é começar. Às vezes o enredo tá todinho na minha cabeça, mas aí eu fico, meu Deus, como é que eu vou botar isso no papel? Porque aí finalmente quando eu coloco, às vezes ainda não tá na ordem que vai fazer sentido pro leitor. Tá na ordem que tá fazendo sentido pra mim, que tá a mesma bagunça que tava na cabeça. Aí o trabalho é começar e dar forma a esse negócio, porque é que nem eu, por exemplo, quando eu tenho que fazer alguma redação e eu tenho o texto, aí eu saio lendo o texto e boto nas informações que eu acho importante, depois eu olho aquilo, tá um emaranhado, para poder conseguir organizar, dá um trabalho imenso. E assim, a parte fácil que eu acho é que se você já tem uma certa prática, mesmo que seja difícil começar, no caso da poesia, em relação a mim. Mesmo que seja difícil começar, depois que você organiza, depois que tá ali, a parte de organizar acaba sendo mais rápida. Por isso que eu digo, no meu começar. O terminar já é mais tranquilo. Vocês já entraram assim, já foi diferente a ordem, né?
O Ricardo Isso. também, ele escreve, ele também tem livros publicados. Então, ele falou assim, penso que prender a atenção do leitor é o mais difícil. Porque o leitor também ele tem que achar a tua história interessante para terminar teu livro, né? Mas não pode ser artificial, tem que ser inerte, como é? Inerente ao estilo do autor soar naturalmente. É verdade, porque o leitor tem que se encantar com a leitura. Não adianta, né? Você ficar escrevendo como o Rodrigo falou, né? Não é jogando ideia aí pronto. Tem que ter uma história, tem que ter uma coisa conectada com a outra. Com certeza. Tem Senão, que ter pé e né? cabeça. Exatamente. O que é isso? Eu vou agora pedir para vocês lerem algum texto, vocês dois, vocês lerem algum poema, porque a gente já está chegando no finalzinho da nossa live. Eita, que ele caiu. Jair saiu. Deixa eu ver se ele volta. Eita. Cristiano, boa noite. Reginaldo está aqui comentando. Ana, boa noite. Brandon, boa noite. Karen, Francisco, boa noite. Tem dois Franciscos, um é do grupo. Nutricionista deve ser Jucimara, boa noite. Boa noite, vocês que estão chegando. Vou pedir para vocês lerem o poema para a gente fechar e se despedir, porque já estamos quase no finalzinho da nossa live. Pronto. Eu vou ler aqui. O nome do meu poema se chama Liberta Tua Saudade. Eu tô rindo que a criança tá ali com sono, que tá fazendo uma cena ali na sala. Vou terminar de ler meu poema e botar a criança para dormir. Liberta Tua Saudade. Meu nome é Saudade. Eu cheguei para fazer estrago. Fica quieta e sente. Sente rasgar no peito, sente dor na alma. Qual o remédio para isso? Uma dose de empatia. Pega o celular e liga. Busca. Procura quem te causou isso. E finalmente diga: oi, senti saudade. Então respire fundo, que irei devagarinho aliviando a dor no teu peito. Liberta-te dos grilhões da amarga saudade. Mas fica atenta, a saudade volta e sempre te tenta. Muito bom. Tá vendo porque o Glaucio ficava insistindo para vocês postarem essas fotos? Mostrar esses tesouros. Uhum. Agora já isso. Pronto, agora eu vou ler um poema aqui que é um dos que eu mais gosto, que assim, é difícil eu gostar de algum poema que eu escrevo, mas eu gosto muito desse aqui que se chama Astro Rei, que é um poema que eu publiquei no Poemas Entre Gerações, e publiquei numa coletânea também a nível nacional, publicada em 2019. Estão me ouvindo direitinho? Estão me ouvindo? Posso Sim. recitar? Sim. Pois vamos lá. O nome do poema é Astro Rei. Eu canto as almas flamejantes um canto doído, dos que aguçam a sede e o espírito, dos que se veem sozinhos. Soco entre o cabresto e o rebotalho com meu punho sangrador. Não me nego em um canto vozeiro, eu canto uma trova nesse sertão. Eu beijo o irmão que soluça sua dor, e tudo vejo, tudo sinto, tudo ouço, tudo sangro, pois tudo é deserto, e o vácuo é o meu ouro. Eu nasço com a triste menina esquecida, e danço com minha própria sorte, pois não há morte para quem não desconfia da vida. Nossa, muito bom. Vocês mal postam lá no grupo, né? Eu vejo mais pessoal, vocês mais caladinhos lá no grupo. A questão, assim, um período bem complicado que é essa questão de final de graduação, né? Eu estou assim me formando agora, eu já me formo no próximo ano, então assim o tempo eu queria publicar mais no grupo e voltar a publicar no Facebook, no meu Instagram também que eu publicava de vez em quando, mas assim eu tive que se estender porque o tempo tá bem corrido nesse sentido, sabe? Uhum. Muito bom. Será que ele vai conseguir voltar, gente, para a gente se despedir?
Eu creio que sim, é porque assim, esse horário geralmente as pessoas usam muito a internet, acaba congestionando os sistemas de internet. É, e assim, ele disse, pelo menos para a gente se despedir aqui, Sim. porque a gente já chegou em 1h30 de live, não, 1h20. E eu queria muito agradecer a vocês. Muito obrigada por vocês terem participado. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. E vocês sabem, eu tenho um carinho muito, muito pelo grupo, por todos. Chinela, tá bom? E eu gostaria muito de chamar mais gente para Calça participar chinela, da calça. live, para o pessoal Eu acho. que geralmente é assim, um formato mais de bate-papo mesmo, para a gente interagir um com o outro, para não ficar aquela formalidade de pergunta, né? E às vezes, né? Não sei. Mas eu acho que assim fica mais legal de a gente conversar, todo mundo interagindo. Não, de E, fato, fica bom, né? E assim, uma das experiências que a gente tem agora com o Piauí é com a live piaguiense, né? Que assim, foi assim uma carta na manga que a gente encontrou, porque é uma oportunidade de você mostrar os escritores, eles falarem um pouco sobre eles, né? Não só no livro, mas também de forma gravada pelo vídeo. E assim, é muito bom porque eu era uma pessoa que não falava praticamente nada em lugar nenhum. Eu era assim, entrava mudo, saía calado. Ainda hoje sou assim, mas com a live que é a doença eu precisei melhorar muito nesse sentido, me comunicar mais, né? Um desafio, mas assim, melhorei bastante nesse sentido. olha, eu sou assim também, viu? Eu sou super tímida e esse negócio de live tá me deixando um pouquinho melhor. Pois é, Eu, a gente melhora. eu não me via nunca fazendo live. E eu vou te dizer, você apresenta muito bem. Eu acho muito legais. Todas as lives que você apresenta. Pronto, a live do aniversário do Piauí eu assisti. Foi excelente. Você convidando todos os escritores, os poetas. Foi sensacional. Vocês que estão aí assistindo, vocês dão uma passadinha lá para vocês conferirem as lives. Tá tudo lá, né? Tudo lá no portal do Piauí. Tudo no Você Instagram. E a gente ainda coloca no YouTube, porque tem gente que não tem Instagram, aí tem gente que assiste depois, a gente bota no YouTube, já fica mais fácil. E também é o Piauí no YouTube e Piauí Poético, os dois. Então, se vocês quiserem, tiverem interesse, vocês confiram lá. Só tem. As lives lá são muito boas. Eu sempre confiro, sempre assisto, sempre estou ligada. Ah, E eu obrigado, acho, obrigado mesmo. eu acho que ele não conseguiu entrar aqui. Ramiro está por aqui também. Ramiro é um excelente artista daqui, do Pernambuco. Vocês precisam conhecer também. Entrar em contato com eles, Ramiro, para vocês trocarem alguma ideia. O Ramiro e o Reginaldo também. E eu acho que ele não está conseguindo entrar, gente. E agora? Acho que não deve ter caído da internet mesmo. E, aproveitando aqui a oportunidade, tá? Eu tava falando que, tipo assim, parece que a gente atrai os semelhantes. Não importa onde a gente vá. Semana passada, estava no Maranhão. Aí, por acaso, eu conheci uma pessoa lá de Barreirinhas. E aí, conversa vai, conversa vem sobre a viagem mesmo. Aí eu vi no status da pessoa que ia participar de um sarau. Como assim você vai participar de um sarau? Aí eu fui ver um cordelista. Aí minha gente, eu também escrevo. Aí foi tipo aquela quando a gente se encontra para mostrar as figurinhas, a pessoa é séria. Aí eu falei, sim. Aí, inclusive, no próximo sarau que tiver deles lá em Barreirinha, eu vou estar presente. Por causa Olha, dessa coincidência de ter encontrado um cordelista, um poeta lá na viagem. Minha gente, que. Não sei se ele está assistindo, se tiver, um beijo para ele. isso Eu é tava, eu muito tava assim, refletindo nessas, como é que eu digo, nessas coincidências dos semelhantes acabarem próximos uns dos outros. Isso é muito bom. Cídia está entrando aqui, ó, Cici está falando. Parabéns, apresentadoras e os convidados. Ótima live. Muito obrigada. Obrigada. Eu não sei se ele vai conseguir entrar, gente, porque a gente já está se despedindo aqui. Bom, vamos então. Olá, Cília. Então, assim, a gente vai se despedir, depois a gente. Não sei, eu acho que ele não está mais conseguindo entrar, né? Então, eu
vou deixar aqui meu agradecimento a vocês, ao pessoal do Piauí, que está por aqui também, marcando presença. Vou deixar essa live gravada. E vou deixar também meu agradecimento ao Rodrigo, que ele não conseguiu terminar aqui, não conseguiu voltar, mas eu agradeço também a presença. Lu, desculpa, eu confundo muito o nome, gente. Jair, Jair, isso. muito obrigada pela presença. Lu também, muito obrigada. Vocês são incríveis. Gosto muito. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, pelo carinho de sempre. Espero que não molde, não. Tenho um carinho muito grande por vocês. E um beijo para a princesinha aí também, que está Ah, participando. pode vir aqui. Dá tchau pra ti, ó. Pode vir aqui, agora você pode aparecer. Você não queria vir? Vem cá. Pode dizer tchau pra ti, ó. Oi, princesa. Boa noite. Beijo para você. Coisa mais Boa noite. Não faça isso, não. Vai lá. criança brilhando com a nossa vida, não é verdade? Então, gente, Com certeza. muito Eu que obrigada. digo. E eu também quero agradecer ao Glaucio por ter me apresentado. Também um abraço ao Glaucio que me apresentou a todos vocês. E graças a ele a gente está aqui, né? Muito obrigada. Exatamente. Boa noite. Eu vou deixar a dessa live. Tudo isso tudo. Boa noite. Boa noite, O Glaucio é um professor. grande culpado disso tudo aqui, tá? Sim, Graças a Deus. toda culpa. Pois boa noite. Boa Obrigada pela noite. oportunidade. Muito obrigada por tudo. Tchau. Até Cheiro. mais, tchau. Hum.